Infecções do trato urinário são um tipo extremamente comum de infecção, ocorrendo principalmente no sexo feminino. No entanto, apesar de serem muito frequentes, a maioria das pessoas que têm uma infecção urinária tem dificuldade em reconhecer seus sintomas. É exatamente por isso que vamos falar neste vídeo sobre os 5 sintomas mais típicos de uma infecção urinária. Na grande maioria dos casos em que um paciente tem uma infecção urinária, o que ele realmente tem é cistite, que é uma infecção da bexiga. A cistite tem sintomas que são tão típicos e tão fáceis de reconhecer, que na grande maioria dos casos, os médicos nem precisam solicitar exames para poder fazer o diagnóstico. Vamos falar então sobre quais são os 5 sintomas mais típicos de uma infecção urinária. O sintoma mais comum da cistite é a disúria, que é o nome que damos quando um paciente se queixa de dor ao urinar. Mas o paciente nem sempre se queixa exatamente de dor. Muitas vezes, o que ele tem é uma sensação de queimação, um ardor, uma pontada, uma sensação de peso na parte inferior da barriga, ou simplesmente um desconforto que ele não consegue descrever bem, mas que só surge no momento em que ele vai urinar. Outro sintoma muito comum de infecção urinária é a polaciúria, que é a vontade de urinar o tempo todo. Um paciente com cistite precisa ir ao banheiro a cada momento. Ele sente vontade de urinar a todo instante, mas chega lá e só consegue produzir uma pequena quantidade de urina. Isso ocorre porque a vontade de urinar não é desencadeada por uma bexiga cheia, mas sim pela parede da bexiga que está muito inflamada. Sintoma número 3 da cistite também está relacionado à inflamação da parede da bexiga. É a urgência urinária, que é a dificuldade que o paciente tem em segurar a urina uma vez que surge a vontade de urinar. Às vezes, a vontade de urinar surge de forma tão súbita e tão intensa que, se o paciente não correr para o banheiro, acaba perdendo um pouco de urina na própria roupa. Sintoma número 4 de uma infecção urinária é a hematúria, que é o nome que damos quando há sangue na urina. Apenas uma gota de sangue é suficiente para que sua urina já apresente uma cor um pouco rosada ou avermelhada, mas a hematúria, ou sangue na urina, nem sempre é visível a olho nu. A hematúria pode ser macroscópica, quando a urina se torna avermelhada ou alaranjada, ou pode ser microscópica, quando há sangue na urina, mas em uma quantidade tão pequena que somente com um exame de urina conseguimos detectá-lo. Sintoma número 5 de uma infecção urinária é a febre. Ao contrário dos 4 sintomas anteriores, a febre é o único que não é um sintoma típico de cistite. É um sintoma de uma infecção nos rins chamada pielonefrite. A pielonefrite é caracterizada por dor lombar, febre alta, calafrios, mal-estar geral, náuseas e vômitos. Enquanto uma infecção na bexiga é uma condição relativamente benigna, a pielonefrite é uma infecção grave e potencialmente fatal se não for tratada a tempo. Portanto, se você tiver qualquer sintoma de infecção urinária, consulte um médico. A única forma verdadeiramente eficaz de tratar uma infecção urinária, seja cistite ou pielonefrite, é através do uso de antibióticos. Se você não fizer nada, os sintomas podem até desaparecer depois de alguns dias ou semanas. Mas a bactéria que causou a infecção permanecerá na sua bexiga e o risco de ela subir em direção aos rins e causar uma infecção mais grave é muito alto. Se você quiser informações mais detalhadas sobre infecções urinárias, incluindo sintomas, causas, tratamento e prevenção, acesse os links fornecidos na descrição deste vídeo. Se esta informação mudou a maneira como você encara sua saúde e os sinais ocultos do seu corpo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as verdades médicas que muitas vezes são negligenciadas. Proteja seu futuro. A próxima percepção vital será revelada em breve.